tá dando não. E bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio aqui do Futebola Podcast, aquele programa onde a gente vai falar do pior time do Brasil, que é o seu, sim, o seu. Aquele time que te dá raiva, mas você não consegue largar de jeito nenhum. Aquela dorzinha que ao mesmo tempo te dá a agonia e o prazer de estar vivo. Porque como você vai saber se você tá vivo, se você não sente aquela raiva aí de todo final de semana acompanhando o seu time no Brasileiro, acompanhando com a gente que fala a realidade e destrincha que o pior time do Brasil é o seu rodada de Brasileirão, rodada de número 22, exatamente, rodada de número 22. E aqui vamos falar o que de melhor e pior aconteceu nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo da rodada foi um Ceará 0, Juventude 1, gol do Mandaca. Resultado esse que serviu para deixar o Juventude mais vivo na disputa contra o rebaixamento. E o Ceará que caiu um pouco de rendimento exatamente desde o começo do campeonato. O Pedro Raul não está fazendo gols há um tempo e o Juventude começa a olhar e começa a ameaçar. Porém, é impressionante como tá faltando a sua maior arma. Faltando o Jacone. Cadê a Juventude? Cadê a névoa? Tem que chamar aí a névoa de volta. Cadê aquele jogo no domingo de manhã? É o que tá faltando, é usar o fator casa. Realmente a Juventude vem atrapalhando menos em casa do que costuma nos outros campeonatos. E é, muitas vezes, o diferencial que pode fazer a Juventude ficar nessa primeira divisão. Botafogo 4, Red Bull Bragantino 1. E vitória muito importante pro Fogão de David Ancelotti criticado. Vamos falar um pouco de David Ancelotti. Eu entendo as críticas, entendo. Pra mim ele foi muito mal contra o LDU. Contra o Juventude também não jogou bem. Tem alguns jogos bem ruins. Contra o Vasco, achei que ele errou também no jogo do Vasco da Copa do Brasil. Ele e o juiz, né? Calma, diretor, você tá muito com hiperfoco nesse árbitro. Enfim, vai. O David Ancelotti realmente não... Meu trabalho não avaliaria o trabalho do Ancelotti, o filho, como bom, eu colocaria como ok, apesar de ter alguns números interessantes, alguns números de chances criadas. É um time do Botafogo, de acordo com a nota SofaScore, desde que ele chegou, é das melhores do país, porém não é um jogo que tem um DNA ainda, sabe? Eu não sinto um Botafogo com transições tão rápidas quanto o melhor do Botafogo que já foi. Eu também não sinto um Botafogo com domínio do jogo. É um trabalho que eu diria ok, de muito altos e baixos, mas longe, na minha visão, de querer uma demissão, querer trocar técnico. Aí eu já acho uma loucura de um futebol imediatista, de querer que tudo seja resolvido a todo momento, com trocas, esse aqui não funcionou, o outro vai dar certo, enfim. Acho um trabalho que ainda é promissor, mas está na minha nota 6, ali, esse trabalho do Ancelotti. Porém, parece que essa foi a melhor partida dele, ou então uma das, um Botafogo que se reencontra com uma formação diferente, algumas peças também diferentes. A gente pode ver o Santi Rodrigues se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro, ele que jogou na direita, na esquerda o Jefinho, que quando surgiu lá atrás, antes de Lyon, gostava muito dele, achava que poderia ser um cara que agrega bastante, aquele pontinha riscador, driblador, do 1 contra 1, com uma boa finalização. Teve alguns problemas no Lyon, lesão, depois volta pro Botafogo, ainda não se adaptou tão bem, mas parece que vem reencontrando seu futebol e vem sendo peça importante. Gosto muito mais do Botafogo com ou Arthur Cabral ou com Cris Ramos, e de preferência, por enquanto eu iria realmente de Arthur Cabral. Os dois juntos eu acho que são uma dupla de ataque muito pesada, pouca movimentação, povoa pouco o meio campo. Acho que é bem melhor do jeito que foi com o Arthur Cabral, por exemplo. E gostei do Savarino. Baita partida do Savarino como 10 ali, 10 clássico, a função que ele melhor gosta de jogar. O Botafogo foi nesse 4-2-3-1. Uma baita partida do Nilton, gostei também, no lugar do Marlon Freitas, que não jogou. Gostei da partida do Danilo. Foi um ótimo jogo do Botafogo, dos melhores sob o comando do Ancelotti. Vamos ver se a partir daí o técnico italiano começa a achar o seu rumo. Vitória de 4-1 de um Bragantino, que vinha de uma sequência muito ruim, até conseguir a última vitória em cima do Fluminense. Eram 8 derrotas, agora volta a se reencontrar na derrota. O Bragantino que só não está pior na classificação do Brasileiro, porque tem um começo muito bom e um começo muito diferente. Cruzeiro, cabuloso, cabeludo, 1,
São Paulo 0, Cruzeiro que sai muito feliz nessa rodada com empate de Palmeiras, empate de Flamengo e uma vitória num jogo bem difícil. Não achei um dos melhores jogos do Cruzeiro. É um time de transições, é um time que não se importa tanto em ter a bola, ok. É um time que ataca muito bem, muito rápido e recupera a bola muito bem. Mas eu não achei o melhor jogo do Cruzeiro. Já vi jogando melhor, já vi tendo mais chances criadas. Achei o Matheus Pereira, por mais que tenha feito um gol, a gente vai chegar nesse gol longe aí do melhor do Matheus Pereira. Criou até mais, eu acho que teve mais chance do que, por exemplo, contra o Galo, que anulou muito bem, jogou um jogo sem bola muito bem, a gente já fez vídeo sobre esse jogo, mas o Cruzeiro é um time muito forte, muito competitivo e vai brigar por esse brasileiro até o final, na minha opinião. Por mais que Palmeiras e Flamengo ainda sejam os favoritos, o Cruzeiro tá na briga. Gostei do jogo do São Paulo, um jogo operário, um jogo de um São Paulo sem suas duas principais peças há algum tempo, o Lucas e o Oscar. Tô tirando o Luciano da conta porque esse sim tá sempre presente, esteve presente, ele é responsável por movimentar esse ataque do São Paulo, que fica realmente limitado sem as duas peças que eu citei que estão aí no DM, no departamento médico, se recuperando. Fica a expectativa nesse final de mercado de transferências da contratação do Marcos Leonardo, contratação essa que quando surgiu pela primeira vez, eu achei até que poderia ser muito difícil, porque o Al Hilal gastou 40 milhões de euros para contratar o jogador, ex-atacante do Santos, e eu achei, não vai conseguir levar, né, 40 milhões de euros, mas parece que o São Paulo tá convencendo, o Al Hilal tá com interesse aí, não seria de todo pior perder o atacante, e faria muita diferença nesse time do São Paulo, que precisa de mais poder de fogo. É um time que o Crespo soube muito bem lidar e se reorganizar do que era o trabalho do Zubeldia. Esse time de São Paulo é muito mais competitivo do que o time anterior. É um time que, na minha opinião, falta mais chegada. Essa chegada pode vir com o Lucas, pode vir com o Oscar. Mas com os dois no DM, a entrada de um Marcos Leonardo como 9, acho que mudaria bastante a situação do Tricolor Paulista. Era um jogo que talvez, no normal das situações, um 0x0 não seria absurdo não. Mas na bola parada, cobrança de falta, tem um craque, um projetinho de craque ali do Matheus Pereira. Ele bate a falta, não é nem das faltas mais bem batidas, mas ela desvia na barreira e acaba matando o goleiro Rafael, fazendo 1x0 no placar. O goleiro Rafael que vem se destacando. Não acho ele nível seleção brasileira, mas é um cara assim que para terceiro goleiro, apesar de eu ter minha tese que terceiro goleiro tem que ser o pegador de pênalti, se levar, se não levar, eu acho ok também. É um grande campeonato do goleiro Rafael, se ajeitando ainda mais nesse gol do São Paulo, que por tanto tempo sofreu reflexos de ter à sombra um Rogério Ceni. Cruzeiro, 1x0 pra cima do São Paulo, se aproximando da liderança. Agora é aquele momento do troféu, ó. Palmas para o troféu de pior jogo da rodada. Santos 0, Fluminense também 0. Um Santos que não vem praticando tanto futebol, é um trabalho novo do Vojvoda para tentar organizar isso. Acho que a partir de agora vai ser um Santos mais reativo, um Santos mais sem bola, um Santos que precisa de gol e precisa de Neymar. Vamos chegar nele já, porque falando rapidinho do lado do Fluminense, também é um time que sofre bastantes críticas advindas do trabalho do Renato Gaúcho. Realmente falta mais, Renato Gaúcho precisa entregar mais. É um Fluminense que já perdeu o brio, talvez seja um Fluminense de mobilizações também. Eu comparo muito o trabalho do Renato Gaúcho mais ou menos com o trabalho do Galo, a gente vai falar mais dele também, mas são times que eu não vejo um brio com a ofensividade. Não entendi porque o Acosta não vem jogando como titular todas as partidas, não tem mais sequência. O Fluminense também não criou muita coisa, foi um jogo bom para, se você quiser dormir ali, tirar um descanso. O Acosta, apesar de ter sido titular nesse jogo, também não fez muita coisa, jogando mais centralizado. É um time que de pouco oferece e realmente não deu tanto trabalho assim, nem para a defesa do Santos, como o Santos não deu tanto trabalho assim para a defesa do Fluminense. Um 0x0 de detalhe ainda maior. A gente tem duas coisas para falar. Primeiro, o comportamento do Neymar. Ele não pode dar aquele chilique que ele deu contra o árbitro. Mas foi uma falta que poderia ser para expulsão, foi uma falta... Cara, tudo bem. O juiz, ele pode... A verdade é essa. O juiz, ele vai errar, ele pode errar. O que não pode é ele dar o chilique. Eu vi esses dias um menino no supermercado dando um chilique daquele. Igual do Neymar? Igual do Neymar. E a mãe botou ele pra calar. Mas faz sentido, até porque tem tanto patrocínio, tanta propaganda no estádio, às vezes o Neymar acha que está num grande supermercado com chão verde, e aí ele se confunde ali, e o juiz... É a mãe dele. É a mãe dele. Ou não, né? E o juiz é o cara do supermercado que tá falando, irmão, cuidado aí, que senão eu vou te expulsar.
Exatamente, aí fica o Neymar aí dando chilique no meio do supermercado da bola, recebeu o cartão amarelo, poderia até ser expulso, assim, eu não expulsaria não, mas se, sei lá, foi ele ter dado um chute na bola depois do cartão amarelo. Se fosse o Vegete, tinha sido expulso. Lá vem o diretor com hiperfoco em... Pô, o cara tomou amarelo, chutou a bola e ficou por isso mesmo. O Verratti não chutaria a bola, o Verratti ele é um cavaleiro, um gentleman. Isso. E agora, voltando a falar também, tem um lance do gol impedido. O gol no último lance do Tiquinho Soares seria para tirar a seca de gols do atacante do Santos. Porém, estava impedido. É uma linha muito próxima ali, mas não tem o que fazer. É o VAR, tecnologia. Tu vai argumentar o quê? Tu é computador? Tu é supercomputador? Não é. É um ser humaninho que está torcendo e está vendo o jogo como eu, pela TV. Não tem a tecnologia, você não é o hackerman, então você não tem como dizer que não acreditar na tecnologia, impedimento, e o jogo acaba em 0-0, um destaque ainda maior. É impressionante como o Neymar é grande demais, né? Não tem jeito, a gente acaba sempre falando da parte do Neymar, que depois, quando foi entrevistado, ele até respondeu o Ancelotti, falou, o Ancelotti tinha deixado a entender que o Neymar ficou de fora da lista da seleção brasileira por não estar 100% fisicamente. O Neymar rebateu, falou que foi por uma questão técnica, porque ele está 100%. Eu teria levado o Neymar por testes, o Ancelotti tem pouco tempo, eu teria levado ele mais para ver como ele se adapta àquele ambiente que já é tão conhecido dele, mas é um ambiente com o Ancelotti treinando, como ele entraria no time, já começando a pensar, porque o Neymar, querendo ou não, pode ser uma peça muito importante, a melhor jogador em qualidade técnica que a gente tem dessa geração, ele seria muito importante numa Copa do Mundo, mas o Ancelotti escolhe não convocar, olhando friamente para as atuações mais recentes do Neymar, que também realmente, se você esquece que é o Neymar, tira o nome Neymar e ver só os últimos 5 jogos dele, realmente não é um jogo de alguém convocável. Mas é aquele negócio, é craque. E aí, na minha opinião, eu levaria. Mas tá tudo bem não levar também, eu entendo do lado do Ancelotti. A minha questão é que, pelo menos até a Copa, uma hora o Neymar vai ter que estar nessa lista. Vamos ver quando e se ele vai estar bem fisicamente. Enfim, esse é um jogo bom para dar aquela neneca, 0-0. No placar, falando em neneca, a gente já falou do jogo do Palmeiras e Corinthians, no vídeo que está aqui também. Confere lá, dá seu like, dá sua opinião, o que você achou do jogo. Assim como falamos de Flamengo e Grêmio. Inclusive, estou com a camisa aqui do Tricolor Gaúcho, vamos, Tricolor, em homenagem ao Diogo Melo. Inclusive, essa camisa é um recebido dele, fez aí ajudou o futebol com uma bela camisa, uma baita camisa do Grêmio, e também aí para homenagear o bom resultado do Grêmio e a felicidade do torcedor com o Marquespan de novo na corrida aí para assumir a diretoria do clube. Tá feliz o torcedor do Grêmio, é um belo recebido, é um recebido de alguém que eu tenho muito apreço. Valeu, Diogo Melo, então tá aqui a colaboração dele pro futebol. Vamos agora falar de Vitória, do Vitória. 1-0 para cima do Atlético Mineiro, um Atlético que tá sem técnico, assim como o Vitória. É um jogo aí dos auxiliares, é aquele jogo que não tem liderança, a liderança vai ter que ser achada nos mercados, vamos ver quem os dois times estão buscando. E aí, nos dois reservas, se deu melhor o técnico reserva do Vitória, com um gol do Eric, um golaço, ele que já repetiu um gol desse em umas rodadas passadas, se eu não me engano, mas ele meteu um outro golaço na gaveta, agora contra o Galo, faz um golaço também, um Galo que não joga futebol, se recusa, e o Vitória que está começando a usar o fator casa, que é muito importante. Eu faço esse paralelo tanto do Vitória no Barradão, quanto no Juventude, no Jacone. Pra mim, os dois têm que usar o fator casa, tem que usar muito o fator mandante, porque tem um caldeirão, tem todo o contexto do jogo que é diferente jogando em casa. E palmas pra torcida do Vitória, quase 30 mil torcedores. No jogo, logo após a maior goleada da história dos pontos corridos, o Vitória levou um 8-0. E no jogo seguinte, a torcida do Vitória tava apoiando, empurrando o time com 30 mil pessoas. É a força do Vitória, é a força do rubro-negro. Vitória do Vitória com um golaço de Eric e um Galo que ainda não joga bola, mas também não tem técnico, então pro jogo de hoje eu poderia até passar um pano, mas assim, não vou, porque é um Galo que se recusa a jogar futebol, há muito tempo, e na disputa dos auxiliares, ganha quem auxiliou a chegar à vitória, 1-0, gol do Eric.
Passando para Internacional e Fortaleza, esse é outro jogo que a gente pode olhar para os técnicos e fazer uma comparação. São dois técnicos que estão brigando para se manter de pé, brigando para se manter no cargo. Roger Machado de um lado, Renato Paiva de outro, melhor pro Roger. Alan Patrick sendo sempre o cara do desequilíbrio do Internacional, o cara que cria chances, o cara que cobra os pênaltis, o artilheiro do Internacional da temporada, o Alan Patrick, foi lá, fez o seu gol, abriu o placar, depois o Fortaleza chega a empatar também com um gol de 1-1, e aí depois, para fazer o segundo gol, fica o Vitinho entrando e fazendo o segundo gol. Faz diferença esse time do Inter com o Carboneiro. Muita gente lá no Sul, inclusive, no Sul e nos outros países aqui da América Latina, chamam um Carboneiro de Carbonícios por sua semelhança física com o Vinícius Júnior. E o Carbonícios foi bem, sofre o pênalti. Ele em campo é quem mais tenta, quem mais desequilibra à frente do Internacional, junto com o Alan Patrick. É muito importante a presença dele. E por mais que o Inter não tenha jogado bem nenhum dos 3 jogos contra o Flamengo, acabou fazendo falta a presença do Carboneiro no confronto da Libertadores. Finalizando também aqui com Sport Vasco, Sport 2, Vasco 3, Vasco jogando na Ilha do Retiro, jogo de 6 pontos, precisa ganhar. O Sport, por mais que tenha melhorado recentemente nas últimas rodadas, saiu daquela sequência de... Até pouco tempo atrás o Sport tinha só 3 pontos. Saiu da sequência de perder, para empatar, vence do Grêmio, mas aí volta a sofrer altos e baixos. E a verdade é, se você pega o Sport, por mais que o time tenha melhorado, você tem que ganhar. E se você é o Vasco, que briga para não cair, você tem que ganhar mesmo. 3-2 para cima do Sport. Gostei bastante do jogo do Coutinho, ele que vem jogando muito bem recentemente. Tivemos gol do Verratti, o Pirata, de novo, naquela sempre dúvida, melhor com o Verratti, melhor sem Verratti. Eu ainda não cheguei a uma conclusão exata, mas com o Verratti, mesmo que seja de pênalti, tem gol. E o Vasco sai com a vitória por 3-2 para cima do Sport. Uma curiosidade aleatória. Fale. Ontem eu estava muito feliz com esse resultado, apesar do Vasco ter tomado 2 gols. Sim, vamos falar disso também. Pensei, vou assistir os gols do Fantástico. Certo, porque você não tinha visto. Não assisto o gol do Fantástico há algum tempo. Perfeito. Pra preservar minha segunda-feira. Entendi. E aí, a hora que eu fui assistir o jogo do Vasco, os gols do Vasco Sport, o apresentador disse que a Globo não tinha as imagens naquele momento. Então, sempre com uma gigante. frustração. Sempre com gigante. Inclusive, me faz lembrar outra curiosidade aleatória. Esse ano, quando o Vasco faz aquela grande partida contra o São Paulo, quando ia aparecer no jornal os gols e a vitória do Vasco em cima do São Paulo, o que aparece? Plantão, guerra. E aí acaba tirando o Vasco. E aí tem um vídeo famoso do torcedor vascaíno indignado, falando, pô, guerra agora? O Vasco perde 10 jogos, não tem uma guerra. Aí o Vasco ganha e não me deixam ver. Fica aí. Estão boicotando o gigante, hein? Boicotando o gigante. Sabe quem mais boicota o gigante? A sua própria defesa. Meu Deus, é muito frágil, cara. É muito frágil. Por mais que os gols foram gols bonitos. A jogada do Nuno Moreira, que ele finge o passe e deixa o jogador do Sport no chão para fazer o cruzamento, é linda. O gol do Coutinho é muito bonito também. Uma recuperação dele roubando a bola, tabela. Coisas do Diniz. Depois de muito tempo criticando, falando que a gente via espasmos de Diniz, eu não via um jogo dinizista nesse Vasco, às vezes sai, nesse jogo saiu. Muita interação, muita aproximação dos jogadores. Gols da lá Diniz, gostei, teve a questão dos 2 pênaltis aí discutíveis, o a favor do Sport eu nem concordo tanto que foi, mas enfim, deixa aí no ar. O que importa é que saiu a vitória com espasmo de Diniz, mais espasmo não, foi um jogo de Diniz, vamos falar assim, pro bem e pro mal. O mal é que leva 2 gols e no final da partida teve um lance que o jogador do Vasco tem que tirar a bola em cima da linha. Léo Jardim tem que fazer uma defesa também no final. É uma defesa muito frágil. Vamos ver se melhora com a chegada aí, por exemplo, do Robert Renan, que vai ter que fazer alguma coisa para melhorar, porque assim, por mais que o Freitas e o Hugo Moura estejam tapando buraco, principalmente o Hugo Moura, que nunca foi zagueiro, é um volante de formação, um primeiro volante. Vamos ver se o Robert Renan ajuda, eu gosto muito dele. Talvez seja mais fã dele do que realmente ele mereça, mas enfim, verdade é essa. Eu sou o Robert Renanzista, espero que entre bem. Matheus França também entrou na partida, colaborou, teve ali uma chance no finalzinho do jogo, outro que eu sou fã. Quero ver como vai encaixar nesse Vasco, por mais que ele não seja o jogador mais intenso. Ele tem qualidade, acho que ele pode fazer muito bem as aproximações. Ele é uma opção também, uma alternativa ao próprio Coutinho. Podem jogar juntos ali, com o Matheus França um pouquinho caindo mais pro lado também. Enfim, tem opções esse Vasco. Vamos ver se melhora defensivamente, porque não é um time de 4, 5 gols, 3, 4, 5 gols toda hora, mas o Vasco é um time de gols, querendo ou não, consegue seus golzinhos. O problema é que tem que parar de levar.
E agora... Meu Deus do céu. Não, que isso? Sol? Não tô conseguindo nada. Tô sendo ofuscado. Meu Deus, são muitos raios. São 5 raios de sol. Mirassol, 5 contra 1, Bahia. A vitória do Mirassol. E o que esse time vem jogando sob o comando de Rafael Guanais? Impressionante, cara. É um time que, quando a gente fala que o jogador de futebol tem que respeitar funções e realizar suas funções dentro de campo, o maior exemplo disso é o Mirassol. O Mirassol é aqui, ó, um livro, um produto para você ver como faz diferença um time bem treinado e um time onde cada um sabe sua função. Masterclass de Rafael Guanais. O Mirassol sofreu até umas 2, 6 finalizações no primeiro tempo Bahia, mas desde o começo do jogo foi martelando. Consegue seus gols, alguns muito bonitos, o gol do Chico também, dando a voadora na bola, a lá Ibrahimovic, e aí também tem aqueles negócios de futebol, não desmerecendo o jogo do Mirassol, não desmerecendo a campanha do Mirassol, que é uma baita campanha, ele ainda aqui na 6ª colocação, mas o que tentou, fez gol, deu certo, conseguiu aproveitar bastante os espaços dados pelo Bahia, e aí se a gente for buscar uma explicação do time do Rogério Ceni ter levado tantos gols, eu queria ver mais o João Paulo ainda no gol do Bahia, mas ok, não vou botar a culpa no Ronaldo, não vou. Poderia ter ido melhor em um ou outro gol, mas essa derrota não tá na conta dele. O Bahia é o time do Brasil que mais jogou jogos em 2025. É muito complicado, fora a quantidade de jogos dele ser o primeiro, quem mais jogou, não vai descansar agora na data FIFA, porque é o único que não vai descansar por ter final da Copa do Nordeste contra o Confiança. É um time que tem que viajar longas distâncias, porque tá lá do Nordeste, tem que jogar no Sul, o Brasil é muito grande, viaja, vai, viaja, volta, jogou Liberta, jogou Sul-Americana, Copa do Nordeste, e aí foi uma própria escolha, o Rogério Ceni até admitiu isso, de entrar com o time, os 11 ideal ali, o mais próximo disso, contra o Mirassol, e eu senti um time cansado, tá? Eu senti um time com a perna lenta, a perna pesada, isso não é pra desmerecer o Mirassol, que fez uma das grandes atuações do Campeonato Brasileiro, o jogo chegou a estar 6-0, o gol foi anulado, bem anulado, mas enfim, chegou a estar 6-0 em dado momento, depois ficou 5-0 e 5-1, mas a partida do Mirassol é de se aplaudir e já podem começar a se acostumar com a ideia do Mirassol alcançando aí a Libertadores, tá? E eu tô torcendo pra isso, porque um projeto merece sim a gente ver um projeto bem organizado, um time que joga bola, um time que, mesmo enfrentando outros fora de casa, como por exemplo enfrentou o Flamengo no Maracanã, não cede o seu jogo de futebol, não segue seu padrão de jogo, não cede seu padrão de jogo, segue o que pensa a filosofia de Rafael Guanais, e é bom ver como cada jogador tem muita confiança na função que será realizada pelo próximo. Vitória do Mirassol, 5 para cima de 1, Bahia. Agora já tô vendo uma nuvem ali, já deu uma tranquilidade. Ah, não, agora chegou o momento. Chegou aquele momento que você fica louco. Aquele momento que você não entende que seu time está ganhando um dos derbys aí, um dos clássicos mais difíceis do mundo, e aí um gol contra acaba com toda a sua felicidade. É aquele momento que você tá jogando muito, você vem de uma boa sequência, vence na Copa do Brasil e leva de 5 no lombo e ainda tem que jogar na data FIFA, você não pode nem ter um descanso psicológico. É aquele momento em que você faz chilique por não conseguir o que consegue, acaba recebendo um cartão amarelo e só não é expulso porque você realmente é grande demais ali para o ambiente do Brasil que você vive. É aquele momento que você vê um chapisco e vê um jogo, um de cada lado, a TV e o chapisco. E às vezes é melhor você ir pra direita e arrastar sua cara pra cima e pra baixo, até esquecer que tem seu time jogando. É o momento do Tá Maluco. Tá Maluco esse vai para um momento aí, vamos poder dizer, diferente. Vai 2 Tá Malucos. Não é nem de irritação, mas são de momentos diferentes que aconteceram. Primeiro, é funcionário do Inter até hoje catando papel picado ali da Libertadores no estádio do Beira-Rio. Antes da partida, tinha funcionário pegando pratinha do chão. Cara, até hoje o Internacional tá tendo que pagar uma comissão, não sei o que tá acontecendo, capaz de daqui 150 anos você procurar ali no Rio Guaíba e achar alguns papéis picados por aí. Então aí o Tá Maluco, não sei se o cara do papel picado foi demitido, mas se não, o RH tá tendo conversas bem sérias com esse cidadão. E o outro, Tá Maluco, é pros empinadores de pipa da Arena Corinthians. É impressionante também, tem um cargo, tem uma função pra isso.
Jogo tem Palmeiras e Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras, é aqui, ó, pipa pro alto, vai, toma. E parece estar dando certo, tivemos 2 pipas no céu e o Corinthians conseguiu um resultado que, em torno do contexto que estava a partida, foi muito bom. Um empate entre pipa e papel picado, é nessa festividade que acabamos aqui o programa, 22ª rodada sendo encerrada. Escreve o que te deixou maluco, o acontecimento inusitado da rodada. Qual foi a maior vitória? Para mim, realmente, é o Mirassol. Eu sou muito mirassolenho. E escreve também o que faltou, sua crítica, seu time, qual é o pior time, qual é o melhor, o que te surpreendeu. Pode deixar nos comentários, compartilha. Mais um episódio no Futebola. Agora eu vou botar meu raio de sol, porque eu olho pra cima na tabela e só vejo ali um time amarelo e verde jogando que nem a Seleção Brasileira de 70. Valeu, muito obrigado, é isso e tchau. Pobres catadores de papel picado, cara. Pior que isso foi os 2 gols do Sport, mas tudo bem. É isso. Papel picado e pipa. Solta a pipa. Solta a pipa.